aí, turma, beleza? Simbora para a nossa primeira aula de Revolução Francesa. A Revolução Francesa, como todos sabem, ela é muito importante para a historiografia mundial, porque ela vai marcar a transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Como vocês sabem, a historiografia ela tem lá as suas divisões, ou seja, pré-história, história antiga, história medieval, história moderna, história contemporânea. E a Revolução é realmente esse ponto de transição entre a moderna e a contemporânea. E o evento que vai marcar essa ruptura entre a moderna e a contemporânea é realmente a queda da Bastilha, que vai acontecer em 14 de julho de 1789. Guardam essa data, tá? Essa data é a data marco inicial da Revolução Francesa, ok? Lembrando que a Bastilha era o símbolo maior de poder na França. E, nessa data, revoltosos do país vão adentrar essa torre, que é símbolo do poderio francês, e tomarem ela. Se bem que a Bastilha já estava em cacos. Ao entrarem lá, só encontraram 2 carabinas, 3 prisioneiros e um estilingue sem pedra. Não fala sério, né? Vocês ouviram? Vem comigo agora para as causas da Revolução. Bom, primeiro de tudo, a gente tem que falar do cenário que se encontrava a França no período. Crise econômica, miséria, características feudais. O que é isso? Bom, a França passava por um período de turbulência. O rei Luís XVI não tinha controle sobre o Estado. A inflação era muito alta e o povo ainda vivia no regime feudal, ou seja, na base da troca. Eu te dou um pacote de trigo, você me dá um pacote de arroz. Eu te dou 1 quilo de feijão, você me dá 1 quilo de qualquer outro alimento que existia no período. Outra questão que os historiadores vão dizer aí que influenciou na guerra foi a tal Guerra dos 7 Anos, que ocorreu nos Estados Unidos, e alguns franceses participaram desse confronto armado e trouxeram as ideias americanas para a França. Ideias de liberdade, ideias de prosperidade e ideias de mudança de pensamento, de mudança de governo. Outra questão muito discutida na França no momento eram as altas taxas tributárias, ou seja, eu tenho a minha propriedade que é cedida pela nobreza e eu vou ter que pagar impostos para usufruir da terra. Os impostos, na verdade, eram pagos com produtos que eram produzidos na própria terra. Como a manipulação de dinheiro ainda era muito baixa, outro ponto a se discutir era o privilégio que era dado ao clero e à nobreza, ou seja, eles não pagavam impostos, eles tinham a maioria dos votos na Assembleia Geral, eles tinham tantos outros benefícios que o povo não tinha. Isso é uma vergonha. Isso acabava surgindo um sentimento de revolta no coração dos indivíduos franceses. Somado a tudo isso, juntamos também com a corrente teórica iluminista, que eu vou estar falando para vocês, em um vídeo posterior, que era o pensamento que motivou a Revolução Francesa, ou seja, os ideais que motivaram a Revolução Francesa, sobretudo disseminado por Danton, Marat e Maximilien Robespierre, e vergados na ideia de liberdade, igualdade e fraternidade. Se criticava muito também os altos gastos da nobreza no período. Quando o país está passando por uma crise e a nobreza esbanja, é óbvio que o povo vai se revoltar. Além do mais, a sua princesa Maria Antonieta acabava por usufruir de todo o luxo. Alguns culpavam esse gasto exacerbado para a rainha Maria Antonieta, que vivia de furor e luxo. Ai, que luxo! Adoro essa vida de princesa, de mulher rica, de gastar, de cartão de crédito! Não, para falar a verdade, Luís XVI era um bundão mesmo. E em meio a essa França fodida, O que não é pra falar? Pavão. Por quê? Eu curti fefa, pavão.
os grupos insurgentes vão se levantar e partir para a luta, partir para a revolução para tentar mudar o cenário e acabam por conseguir. Lembrando que o iluminismo foi a pedra angular para que a revolução acontecesse de fato. Ou seja, pensem no povo acabado, num povo desanimado e num povo que precisava de novas ideias, de novos conceitos, para verem uma esperança no futuro pródigo. E esse iluminismo que foi amplamente difundido, amplamente disseminado pela burguesia do período. Ou seja, a Revolução Francesa foi uma revolução essencialmente burguesa. Guardem isso. Outro ponto importante a se destacar era a divisão política francesa do período. Ou seja, a França era dividida em 3 estados. Primeiro estado qual era? O clero. Segundo estado, nobreza. Terceiro estado, povão. O clero, como vocês sabem, eram os que rezavam. Padres, cardeais e por aí vai. Nobreza eram os conhecidos como pessoas de sangue azul, pessoas com títulos nobres, reis, rainhas, príncipes, condes, duques. E o resto era o povo. Lembrando que a burguesia fazia parte do povo. Só porque o burguês tinha dinheiro, não significava que ele era nobre, ok? O primeiro e o segundo estado tinham privilégios que o terceiro não tinha. Isenção de impostos, participação nas festas reais, tomavam as decisões na França, decisões essas que eram tomadas em assembleia. Porém, o voto não era paritário, o voto era por estado. Agora peguem vocês, o primeiro estado, para vocês terem uma ideia, chegava a 1% da população. E o segundo estado, talvez pouco mais de 2%. Já o terceiro estado contava com cerca de 97% da população francesa. E quem faziam as leis, quem ditavam as regras, era o primeiro e o segundo estado, que iam totalmente contra as ideias defendidas de igualdade pelos iluministas. O que vai aí começar a gerar os primeiros rumores de revolução. Danton, Robespierre, Marat e Danton, sobretudo, que tinham o grande poder da oratória, começaram a reunir o povo na rua, a fazer palestras, a disseminar o pensamento iluminista e a disseminar as primeiras ideias e os primeiros movimentos revolucionários na França. No entanto, o terceiro estado vai se rebelar e vai acabar por derrubar os outros 2 estados, liderados por quem? Pensadores do período e líderes do período que são incentivados pela burguesia para mudar o cenário francês. A Revolução Francesa tem aquela ideia bonita do povo se revoltando contra a tirania, ou seja, do povo se revoltando contra a classe dominante. Por que muitos têm pouco e poucos têm muito? E após a classe insurgente derrubar a classe dominante, ou seja, após a burguesia e o povão derrubarem o primeiro e o segundo estado, eles vão brigar entre si e vão se dividir em 2 grupos, jacobinos e girondinos. Os jacobinos, que eram a pequena burguesia e a classe média, que eram apoiados pelos sans-culottes, era um pouco mais radical, um pouco menos tolerante, e tinham seu líder, Maximilien Robespierre. E os girondinos, que eram a alta burguesia, eram mais democráticos, aceitavam conversar com o clero e com a nobreza, aceitavam dialogar, aceitavam mais a democracia, cujo seu principal líder foi Danton. Isso é assunto que a gente vai ver na próxima aula, que eu não vou me estender muito nesse vídeo, que vão ser as fases da Revolução e as consequências da mesma. Fiquem com Deus e se cuidem!
É isso aí, galera. Gostou do vídeo? Deixa um like aqui, divulgue para os seus amigos para a gente disseminar cultura por esse Brasil e clica aqui embaixo para você ouvir o hit da Revolução Francesa. Até a próxima.